Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Davi Emanuel, seja muito bem-vindo a este canal abençoado. Eu já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, você que ainda não é inscrito, e ativar o sininho das notificações. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre os frutos de um grande avivamento, e você que está me assistindo pela página Ministério Davi Emanuel, já compartilha, já marca os amigos nos comentários, e você que está no Instagram, compartilha no seu story e marca também os amigos nos comentários. Então vamos ao texto de hoje, Atos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui é o fruto de um grande avivamento. O primeiro fruto está no versículo de número 1. A reunião para um único propósito, o propósito de buscar ao Senhor, o propósito de estar na presença de Deus. Este foi o fruto de um grande avivamento. O avivamento começa na oração, começa na intimidade, na proximidade com o Pai. Então não existe uma igreja avivada que não está em oração, que não está buscando ao Senhor enquanto se pode achar e buscando a Ele enquanto Ele está perto. Não tem como você ser um crente cheio do Espírito Santo se você não está em comunhão com os irmãos, se você não está conectado com o corpo de Cristo. Então vamos ao versículo seguinte, o versículo de número 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Depois que eles buscam, depois que eles clamam, que eles oram, vem uma reação do céu sobre aqueles crentes, aqueles 120 cristãos que buscavam o revestimento do Espírito Santo. E quando eles são cheios, a Bíblia fala que eles então começam a falar em outras línguas, conforme diz o versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando eles são cheios do Espírito, eles começam a sentir o Espírito entrando neles e dando uma direção para as suas vidas. Este é um outro fruto de um grande avivamento, o fruto da direção espiritual para uma vida na plenitude da glória de Deus. Diz o versículo 4, e todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Quando eu leio a parte C deste versículo, lhe concedia que falassem, eu entendo aqui que o Espírito Santo passa a direcionar aqueles crentes e passa a conceder a eles palavras, não apenas palavras de línguas espirituais, mas palavras de avivamento, que é ao mesmo tempo o arrependimento, a transformação. Um verdadeiro avivamento gera mudança na vida daqueles que recebem, e assim eles vão pregar o Evangelho, e através das suas pregações vidas serão transformadas. Nós vamos ler no versículo de número 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada e ver a história de Pedro, vamos ver que este era um homem um pouco inconstante espiritualmente falando. A Bíblia chega a mencionar que ele andava com uma espada, andava armado. Mas a palavra nos mostra que depois do revestimento do Espírito Santo, ele deixa de usar a espada física, a espada natural, a espada que fere, para usar a espada espiritual,
a palavra de Deus, ele passa a pregar a palavra. Então aqui nós vamos ver uma grande obra de transformação na vida de Pedro. Então uma igreja avivada é uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ler o versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Então, a promessa do Pai é transformar corações, é transformar vidas. E Pedro ali pregando uma palavra de arrependimento, as escrituras nos mostram que naquele dia quase 3.000 almas se agregam à igreja primitiva. Isto é uma igreja avivada. Isso são frutos de um grande avivamento. Então você que quer viver um grande avivamento na sua cidade, no seu estado, faça isso. Busque ao Senhor primeiramente em oração. Junte os seus irmãos na fé e busquem ao Senhor. E depois de buscar a eles, esperem o poder do Espírito transformar vocês, para que vocês preguem o Evangelho e vidas sejam transformadas, assim como aconteceu em Atos no capítulo de número 2. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Compartilhe este vídeo com mais pessoas e juntos vamos ser uma igreja avivada. Deus abençoe.